Bom dia, gente. Bom final de semana para todo mundo, gente amiga. E vamos lá nessa corrida para a presidência da República, porque eu tô apoiando a candidatura do Ciro Gomes, tá? Então eu quero apresentar para vocês perspectivas de análise. A primeira delas que eu quero fazer é sobre os três principais candidatos, tá? Ciro Gomes, Lula e Bolsonaro. Eu quero falar para vocês sobre três perfis de homens que refletem, que se expressam em três perfis de políticos, de candidaturas, de representantes políticos. A gente tem o Bolsonaro, que todo mundo reconhece, ele também, que ele é uma pessoa grosseira, agressiva, é um homem esdrúxulo em várias coisas, a maneira como ele se coloca é violenta, e assim, muita gente já falou sobre isso, que existe um perfil político de homem, né, que inclusive ele tem uma similitude, uma semelhança, tem algumas coisas nele que são parecidas com o ex-presidente Trump dos Estados Unidos. Então, o Bolsonaro, ele tem esse perfil e ele acredita que esse perfil agressivo, violento e tal, falando palavrões o tempo todo, se colocando de homofóbico, racista, ele até tá mudando, porque ele realmente já tá convencido de que essa forma de expressão não tem lugar, como o próprio Trump também caiu, né? Não foi reeleito. Então, assim, isso está muito evidente em todas as relações que não existe mais lugar para esse tipo de homem. Por isso que ele está mudando de postura. Mas ele é um homem com esse perfil, naturalmente, né? Inclusive, ele sempre foi e acreditou nesse perfil porque deu certo. Durante muito tempo ele conseguiu se reeleger, ele conseguiu mobilizar pessoas com esse que respondiam, que aceitavam, acreditavam justamente nesse tipo de perfil, né, com essa coisa explícita da agressividade e da falta de limite, enfim, da falta de respeito, de educação. E até hoje tem gente que não é por isso que rejeita o Bolsonaro por outros motivos. Tá? Tem muita gente, muitos homens principalmente, que não rejeitam o Bolsonaro porque ele fala palavrão. Entende? Eu rejeito o Bolsonaro por outros motivos. Porque ele prejudicou a economia, porque, enfim, são várias denúncias. São várias situações expostas, né? Daí tem o Lula, que é um homem que há algum tempo atrás, eu não sei exatamente de quando é o vídeo, mas eu vi um vídeo e eu acho que eu deveria ter visto em algum momento da minha vida na televisão quando isso aconteceu. Talvez eu fosse até criança quando ele... acho que não, acho que adolescente, né? Talvez eu fosse adolescente quando ele se pronunciou, não sei. Que foi aquela questão que tá bem evidente aí, né? Ele tem outras situações também que ele se colocou de alguma maneira assim estranha. Mas essa foi pública, foi uma cerimônia oficial, que ele fala para um rapaz de Pelotas do Rio Grande do Sul, que é o estado em que eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Cruz do Sul, e ele fala em Pelotas para esse rapaz que Pelotas está exportando viado. E isso de fato, é homofobia, é usar da homossexualidade de uma maneira assim, é uma piada na melhor das hipóteses, né? Não é uma coisa legal, né? Mas isso era totalmente naturalizado, todo mundo achava normal isso que ele fez. Todo mundo, que eu quero dizer assim, pelo menos 99, 95% das pessoas, sei lá, mais de 90% das pessoas aceitavam, calavam, silenciavam, não reclamavam. Hoje não. Hoje a gente não aceita. É diferente. O momento histórico, político, o momento da comunicação é outro, né? Somente agora nós temos a oportunidade de fazer essa mudança, por conta da descentralização da comunicação. Então, naquele momento fazia sentido sem ser evidentemente um desrespeito, né? E a gente tem o Ciro Gomes, que é outra versão. Eu até hoje não vi nenhuma fala do Ciro Gomes que seja de desrespeito a algum grupo
identificado pelas pessoas como um grupo, os homossexuais, os quilombolas, os índios, os não sei o que, entendeu? Nenhum grupo até hoje tem, eu ouvi num pronunciamento do Ciro Gomes, público, né? Alguma coisa que tenha sido registrada, gravada, e nem soube de fofoca, não conheço o Ciro Gomes, nunca, nem, nossa, sabe, é mais uma pessoa no cenário das relações políticas nacionais. Para mim, eu desconheço completamente esse senhor. E isso também é uma questão que eu quero colocar, porque eu tô assumindo mesmo essa... se vocês encontrarem algum pronunciamento do Ciro Gomes, por favor, enviem para mim um pronunciamento homofóbico, racista, xenófobo. Enviem para mim, porque eu até hoje não encontrei nenhum, né? E então quer dizer que além de ele estar propondo a participação do poder do povo brasileiro através de plebiscitos nas decisões do governo dele, não é participação do povo brasileiro da sua opinião. A gente não tem nem vontade de dar opinião. Para que dar opinião? Sabe? Se for bom para as pessoas, elas vão acatar. Se não for, elas não vão acatar. Não adianta. Por isso que o povo brasileiro nem se manifesta muito nessa coisa de dar opinião. O que a gente quer é decidir. O que nós queremos é decidir. E ele está propondo isso. Ele está propondo isso. Muito aquém do que eu proponho. Claro, eu estou propondo o povo brasileiro ter poder de vetar absolutamente todas as propostas de lei apresentadas pelos políticos. Todas. Então, gente querida, e quero deixar claro, hoje, nas pesquisas, apontam menos de 7% para o Ciro Gomes. Pois agora eu entrei nessa história e eu vou fazer o que eu puder para este homem que assume o compromisso com ênfase, dizendo: eu só quero governar se eu puder fazer e exatamente isso. Se não for para fazer isso, então elejam as outras pessoas, né? Ele tem uma fala assim, eu gosto, legal, Ciro. Para mim, pelo menos a mim, você atingiu. Parabéns, né? E agora eu quero que o Ciro Gomes vá para a presidência da República. E eu tô convidando vocês a conhecer as propostas dele. E é isso, gente, tá? Uma observação para nós. Vamos olhar para os candidatos, mas vamos olhar também para as pessoas. Vamos olhar para as propostas, mas vamos olhar para as pessoas, porque também as pessoas e as propostas, elas acabam se confundindo, acabam se tornando a mesma coisa. Prestem atenção nisso, tá? E que o que existe de melhor nesse mundo, nesse universo, tudo que existe de bom nos abençoe e nos proteja, entendeu? Porque nós merecemos viver com dignidade e do jeito que tá, não tá legal. E nós temos pela primeira vez a oportunidade de mudar. Não é culpa do povo brasileiro, não é culpa nossa que a gente tá nessa situação. Era impossível realizar a mudança que eu estou propondo, realizar essa mudança há 10 anos atrás, quando eu comecei a defender a democracia direta no Brasil. Mas isso é muita conversa. Vamos ficar agora por aqui. Bom dia. Gratidão.